O que a gente fala é que em criança tem aquela história de que a criança anatomicamente ela tem uma traqueia em formato de funil, que é mais estreita em determinada região. Então aí a gente acaba não utilizando a, a, a cânula com balonete interno, o cuff. Então vocês vão ver muitas crianças até os seus 5 anos de idade que não Hein? usam cânula com cuff. Ó, olha o Vem som cá. aberto aí, turma. Vamos fechar o som. E aí, o que que acontece? Se a gente não tem o balão interno, a gente não tem uma vedação, vamos dizer assim, otimizada. A gente vai trabalhar com uma criança em ventilação mecânica sem o balão interno? Vai. A gente pode usar sem o balonete interno, tem uma ventilação adequada, mas em alguns casos a gente tem situações de broncoaspiração de saliva, a gente tem situações de atelectasia pulmonar, então tudo isso tem que ser avaliado pelo físio. Não adianta a gente só colocar uma cânula. Ah, mas é uma criança. A turma sempre fala que em criança não é para botar cuff, que não tem que usar. A gente tem que entender o seguinte: existem situações clínicas para isso. Não existe verdade absoluta. Então, em certas situações clínicas, você vai ver criança com cuff. Seja por uma dificuldade de ventilar de forma adequada, seja por excesso de aspiração em 24 horas. A gente já pegou criança aí que aspira 10, 12, 20 vezes por dia. A gente sabe que está broncoaspirando a própria saliva. Mais uma vez, falando de novo aquela história do cuff e da aspiração. O cuff vai, vamos dizer assim, bloquear a saliva? Não. Mas vamos combinar que vai diminuir drasticamente esse número de aspirações? Vai. Então, se eu posso fazer isso, vamos tentar usar. Se a criança já é tracostomizada, vamos pensar nisso. A gente tem casos aí de pediatra que chega a pedir uma cânula com cuff e ele não chega a insuflar o cuff. Ele deixa o cuff murcho. O simples volume daquele cuff murcho já é suficiente para ajudar na vedação, dependendo da traqueia e da criança. Então, isso é importante a gente analisar. O paciente realmente não tem cuff. Então, Leonor, precisa ver a idade. Por exemplo, eu tenho paciente adulto que não tem cuff? Tenho, mas ele precisa ver a finalidade. Por exemplo, ó, eu tenho cânulas adulto, ó, sem cuff. Tá aqui. Uma cânula plástica, adulto, sem cuff. A Leonor me fala 4 anos. É a idade que a gente costuma usar. A gente vai até uns 5 anos, mais ou menos. E aí começa a avaliar. Então, usa traqueostomia desde os 5 meses. Provavelmente deve ser um neuropata, uma criança que já tem uma síndrome congênita, e aí faz uso de traqueostomia. O mais importante, Leonor, é você avaliar constantemente esse paciente. Então, laringomalácia. O mais importante, a gente avaliar constantemente esse paciente. Em que sentido? Será que ele vai usar para o resto da vida essa cânula? Essa cânula tem que mudar de tamanho? Tem. Com a idade, a criança cresce. A gente tem uma tabela, que é uma tabela de referência. Lembra que eu falei de tamanho de cânula? Isso é uma tabela de referência para a gente entender o tamanho da cânula que a gente vai usar no meu paciente. Então, o que que acontece? Geralmente, idade em cima de peso, eu vou ter uma tabela de referência. Nossa, eu vou seguir essa referência direto, sabe? É, tipo Chita, ortodoxo. Não, é uma referência, um norte que você vai ter. Então, você vai entender que determinada idade eu vou usar um determinado número. E isso é importante a gente entender, porque a criança cresce. Eu tenho muitos físios que trabalham com a gente, que você vai ver, ele pegou o paciente com um número de cânula, tipo há 2 anos atrás. Você vai ver, essa criança está com a mesma cânula hoje, com o mesmo número, e ele está com dificuldade, às vezes, de ventilar, ou ele está com
dificuldade, aumento do número de aspirações, e você vai ver aquela cânula já está ficando pequena para o paciente. E você tem que avaliar constantemente isso, porque o ser humano cresce. E eu, por exemplo, eu sou adulto, eu não vou usar uma cânula pediátrica. Por quê? Porque eu cresci. Então, você, como profissional, pegou um paciente, é uma criança, começa a analisar essa traqueostomia no decorrer dos anos. Há necessidade de troca de diâmetro, de comprimento, do tamanho da cânula, do tipo da cânula, em cima da clínica, do objetivo que você quer chegar. Porque é aquilo que eu falei na semana passada, a gente tem que ter objetivo e meta. Mesmo no traqueostomizado, no paciente que tem suporte ventilatório, suporte de oxigênio, objetivo e meta. Qual é o meu objetivo com essa criança, com esse paciente? Eu quero manter a via aérea aberta. Eu quero que o paciente respire. Tá, eu quero diminuir o esforço respiratório do meu paciente. Você tem que ter esse objetivo. E para isso, você tem que manter um controle de todos os dispositivos que tem na casa, seja em casa, seja no hospital, seja numa instituição de longa permanência, onde você estiver. Você tem que ter o controle de tudo, tá? Então, isso aqui eu vou mandar para vocês? Vou mandar, é uma referência. Olha que interessante, ó. Maiores de 2 anos, você vai pegar a idade da criança mais 16 dividir por 4. É uma referência para você descobrir o número da cânula que você precisa, tá?